Gravando então, novamente boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. E vamos dar continuidade, né, ao conteúdo da nossa disciplina. Antes da gente realmente entrar no conteúdo da aula de hoje, só a gente fazer uma revisãozinha rapidinho, né, só uma comentada aí do que a gente já viu até o momento. Então, a gente começou com a definição e entendimento do que são os nossos algoritmos. Lembrando que nessa disciplina a gente vai desenvolver os nossos algoritmos utilizando a linguagem C. Na sequência, né, já para conseguir montar de fato os nossos algoritmos, a gente viu qual que é a estrutura básica de um programa em C. Então, aquela parte básica de inclusão de bibliotecas no início, a definição da nossa função principal, que é onde, né, dentro dela, a gente vai ter os comandos executados, serem invocados e executados pelo compilador. Tudo bem? Vimos também os tipos de variáveis que nós podemos trabalhar na linguagem C. Então, só lembrando, nós temos os tipos numéricos, que são divididos basicamente em dois, os valores numéricos inteiros e os valores numéricos reais. Para valores inteiros, a gente utiliza a palavrinha-chave int, e para os reais nós temos duas possibilidades. Tanto o float, que utiliza a quantidade de casas decimais um pouco menor, e o double também, quando a gente precisa, né? Nós queremos uma precisão maior. E, por fim, nós temos o tipo de variável char também, que é utilizado para representar um símbolo. Lembrando que existe ainda um outro tipo definido na linguagem, que é o void, só que ele não é utilizado para definição de variáveis. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Que foi o que a gente já veio trabalhando nas aulas anteriores. Ok? Todo mundo quietinho hoje? Tudo bem, pessoal, até aqui? Maravilha, obrigada, Daniel. Fiquei até na dúvida se vocês estavam de fato me escutando. Maravilha. Bem, então, definido, né, a gente identificando os tipos de variáveis que nós podemos trabalhar em C, nós vimos também como que nós podemos fazer a reserva de espaço de memória para armazenar de fato algum valor ligado a esses tipos, que nada mais é do que a declaração das nossas variáveis. Tudo bem? Lembrando que as variáveis são espaços de memória que são reservados para receber um certo tipo de dado e é identificado por um nome. Ok? Por exemplo, quando nós fazemos um int x, essa linha faz o quê? Reserva um conjunto de bytes dentro da minha memória RAM, o suficiente para armazenar um valor inteiro e é identificado pelo nome x. Por que nós damos esse nome para essa localização, para esse segmento de memória? Para conseguir manipular aquele dado, tanto colocar um dado lá ou ainda puxar o dado armazenado. Ok? Vimos também como que nós podemos interagir com o usuário através de mensagens no console, que foi, eu acho que um dos últimos tópicos que a gente viu na semana passada, que foi a nossa função, né, printf. E eu acho que entramos já no scanf, se eu não me engano, né, que é para entrada de dados. Sim, foi de fato o último tópico da aula passada. Dando continuidade, então, na aula de hoje, eu vou passar rapidinho com vocês nos slides e aí a gente já vai para o Code Blocks para ver os exemplos de forma prática, ok? Então, para a aula de hoje, eu vou falar rapidamente com vocês sobre entrada de dados, que é a nossa funçãozinha scanf, que a gente até já começou a ver, né? Só para dar uma relembrada. Além disso, vamos ver também alguns operadores aritméticos, ou seja, os operadores para a gente fazer operações matemáticas básicas. A gente vai ver que esses operadores aritméticos básicos, soma, subtração, divisão, multiplicação, tem resto de divisão também, elas não necessitam de nenhuma biblioteca específica. A própria linguagem já consegue reconhecer esses operadores e realizar a operação especificada. Além disso, né, a gente já viu as nossas variáveis, só que na linguagem C nós podemos definir também locais de memória que vão possuir um valor que não pode ser modificado durante a execução do programa, que são chamados de constantes. Tudo bem? Se eu quiser, por exemplo, algum valor de referência e me certificar que aquele valor
independente da operação, vai ter o mesmo valor do início ao fim, nós podemos definir através de constantes. E por fim, algumas funções matemáticas mais complexas que são definidas numa biblioteca específica, que é a math.h. Ok? Então, vamos lá, né? Como a gente já comentou na aula passada, nós temos duas funçõezinhas que acabam trabalhando bastante em conjunto, que é a printf para fazer a apresentação de uma mensagem no console, e nós temos também a meio que complementar, né, que seria o relativo ao leia, que é o nosso scanf. E como que funciona essa função? De novo, só para dar uma relembrada. A função é identificada pelo nome scanf, lembrando que tanto printf quanto scanf estão definidas dentro da minha biblioteca stdio.h ou stdio.h. Então, para que realmente funcione, a gente precisa fazer o include dessa biblioteca no início. Voltando ao scanf, então, nós precisamos passar duas informações aqui. A primeira informação, que vem entre aspas, nós especificamos o tipo de variável que vai ser lida. E aqui a gente pode colocar de novo, pessoal, abstraiam aí a letra horrível que sai com o mouse. Se eu for ler um caractere, por exemplo, a gente pode especificar com %C, né, que é do caractere. Se for, por exemplo, um float, eu posso especificar com %, nossa, que dificuldade, %F. Se for inteiro, tanto %I quanto %D funcionam e assim por diante. E, além disso, né, não é o suficiente a gente especificar apenas o tipo da variável que vai ser lida. Nós precisamos especificar também onde aquele dado vai ser armazenado. E como que nós especificamos isso? Eu preciso, até o momento, né, tem casos que nós não precisamos do e-comercial, mas por enquanto, nós colocamos o e-comercial, que indica que nós estamos querendo determinar o local de memória identificado pelo nome da variável. Tudo bem? A gente já vê isso também de forma prática novamente. Então, isso para que a gente consiga ler um dado do usuário e esse dado vai ser fornecido através do teclado. Então, quando o nosso programa for executado e ele encontrar uma linha que tem essa nossa função scanf, o que vai acontecer? O cursor no console vai ficar piscando e o programa vai esperar que o usuário, nesse caso o usuário do nosso programa, digite algum valor e dê o enter que sinaliza o quê? O final do fornecimento de dado. Tudo bem? Até aqui? Bem, como nós temos então a sinalização no scanf, né, a sinalização do tipo que vai lido, tem só um quadrinho resumindo aqui o que nós podemos utilizar como sinalização, os tipos básicos. Se a gente for ler um caractere, nós colocamos o %C. Se for o inteiro, pode ser tanto %I quanto %D. Lembrando que o %D vem do quê? De valores na base decimal. Float, nós utilizamos o %F. E um detalhe, pessoal, no printf, a gente viu que nós conseguimos formatar a quantidade de casas decimais de float. Que daí fica %.2f, por exemplo, se for para apresentar duas casas decimais. No scanf, a gente utiliza só o %F, ok? Para double, aí aqui tá faltando um Lzinho, é %LF, de long float, que nós temos mais casas decimais. E o void, como nós vimos, ele não armazena nada, então nós não fazemos a leitura de variáveis do tipo void, até porque não faz sentido, né? Se o void é nada, nós já nem conseguimos criar uma variável do tipo, quanto menos fazer a leitura de um tipo vazio, ok? Então, essas são as nossas sinalizações que podem ser utilizadas no scanf. Aqui só alguns exemplos. Se eu tivesse, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, que tem o nome de identificador como idade. Tudo bem? Lembrando que vamos tentar sempre manter nomes significativos, que representem de fato o dado que a variável vai armazenar. Então, nesse caso aqui, eu já olho de cara e entendo, né? Eu estou criando uma variável do tipo inteiro e provavelmente essa minha variável vai armazenar um valor relativo à umidade.
Se eu quiser que o usuário forneça para mim o valor que vai ser armazenado aqui dentro, eu posso utilizar o scanf, como está especificado nessa linha. Então, vou fazer a leitura, é scanf. Leitura de que tipo? De um inteiro, porque a idade é inteiro. Eu vou especificar o porcento D. Poderia ser porcento I também. E onde eu vou colocar esse inteiro? No local de memória que está sendo identificado pelo nome idade. Tudo bem? Mas e se não fosse inteiro? E se fosse como aqui nesse segundo exemplo? Eu tenho agora um caractere, eu tenho um char. Então, percebam que nós temos uma mudança de tipo aqui. Agora é char e o nome da minha variável é ativo. Se eu quero ler, beleza, eu já sei que a funçãozinha é scanf, é o nosso leia. Na especificação do tipo, eu preciso indicar que agora vai ser lido um caractere. Queria só que vocês percebessem um detalhezinho aqui. Quando vocês forem utilizar a leitura, através do scanf de um caractere, criem um hábito de dar um espacinho antes do porcento. Isso evita um probleminha de ele pular a leitura. Tudo bem? Só com relação ao tipo caractere. E o restante continua a mesma coisa, Nós temos... Pode falar, Sênio. Bem, Marcos, porcento asterisco C não é utilizado, Marcos, mas a gente pode até fazer um teste para verificar o que acontece. Tudo bem? Geralmente a sinalização do tipo que nós estamos lendo, ele não vem separado, seja por espaço ou outro caractere, entre o porcento e o tipo da variável que está sendo lida, ou então o tipo da variável que vai ser apresentada, que seria no caso do printf. Tudo bem? Marcos, esse espacinho aqui na frente é justamente para não ter problema de buffer. Que pode ter um /n lá, ele entende que o /n é um caractere, mas a gente faz o teste com o porcento asterisco C. Tudo bem? Eu já vou para o CodeBlocks, já a gente faz esse teste. Se eu esquecer, por favor, me lembre. Maravilha. E o restante, pessoal, mesma coisa, E-comercial, nome da variável. Por que o E-comercial? Porque o E-comercial indica que nós estamos acessando um local de memória. E qual é esse local de memória? Que está sendo identificado por esse nome de variável. Tudo bem? Se for float, a mesma coisa. O que muda? Só o identificador aqui, Porcento %F, porque o tipo mudou. Então, vamos lá. Bem, pessoal, com relação a operadores matemáticos, eu acho que nem tem nada diferente para vocês verem aqui, porque esses símbolos a gente já está acostumado a utilizar, tanto na matemática, quanto também para fazer algumas operações utilizando calculadora digital. Tudo bem? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, a soma de dois valores diferentes, seja armazenada em duas variáveis, ou ainda os próprios valores literais, Por exemplo, 10 e 5. A gente utiliza o símbolo mais, tudo bem? Que é da soma. Então, poderia colocar que é 5 mais 3, por exemplo. E esse valor, se eu quiser armazenar em alguma variável, aí nós precisamos fazer atribuição, Lembrando também da aula passada. A atribuição, a variável que recebe sempre vem antes do igual. Então, se, por exemplo, eu quiser dizer que meu x é igual a 5 mais 3, a gente pode fazer essa operação. Se não for a operação de soma, for subtração, nós vamos utilizar o menos. Se for multiplicação, o asterisco. Se for a divisão, é a barra. Cuidado só com a barra, pessoal. Se vocês lembrarem um pouquinho das aulas anteriores, no printf nós utilizamos o barra invertido N para indicar que era para fazer uma quebra de linha. A divisão utiliza a barra normal, tudo bem? Não é a barra invertida. E, por fim, esse às vezes é um pouquinho novo, O porcento, quando está sendo utilizado como um operador matemático, ele retorna o resto da divisão. Tudo bem? Então, esses dois símbolos aqui, eles são relativos à operação de divisão. Qual é a diferença entre os dois? Enquanto o barra retorna o resultado da divisão, que é chamado de quociente na matemática, o porcento ele retorna o resto.
O resto de divisão só faz sentido ser utilizado quando nós temos essa operação utilizando valores inteiros. Por quê? Se eu fizer aqui 5 dividido por 2, qual o resultado disso? Quanto que é 5 dividido por 2? O que vocês acham que vai retornar aqui? Necessariamente, Bruno e Alan, é 2,5? Sempre vai ser 2,5? O que vocês acham? Aí depende. Daniel, esse resto também vai depender. Se nós estivermos trabalhando com o valor 5 e o valor 2 caracterizados, identificados como float, por exemplo, ou double, o valor da divisão é 2,5 e o resto é 0. Ok? Se, de uma forma diferente, nós definimos que o 5 é um valor inteiro e o 2 é um valor inteiro também, o valor da divisão vai dar 2 e o resto da divisão é 1. Tudo bem? Esse operador, porcento, que indica o resto da divisão, ele é bastante utilizado quando a gente deseja verificar se um valor é múltiplo de outro. Porque valores múltiplos, por exemplo, como que eu sei que o 5 é ou não múltiplo de 2? Ou ainda se é par ou ímpar, né? Se eu fizer o 5, pegar o 5, né? E fizer calcular o resto da divisão por 2, nós temos duas possibilidades diferentes. E isso não só em relação ao 2, poderia ser em relação a qualquer valor. Ele pode retornar para mim o valor 0, que indica que ele é perfeitamente divisível por 2 nesse caso, ou ele pode retornar para mim um valor diferente de 0. Tudo bem? A exclamação na programação é o diferente, pelo menos em C. O que eu tenho de informação aqui? Se eu faço o resto e dá 0, ele é divisível. Do contrário, se ele retornar qualquer valor diferente de 0, ele não é divisível. No caso do 2, só pode retornar 0 ou 1, né? Porque se der 2 de novo, ele divide mais uma vez e o resto é 0. Mas poderia fazer, por exemplo, eu quero saber se 123 é divisível por 6. A gente sabe que não, mas se eu quisesse calcular isso na programação, se eu fizer o 123 por 6, na verdade eu tenho aqui 7 possibilidades de retorno. Ele pode retornar que o resto é 0, ou 7 não, né? 6 possibilidades. 0, o resto, ou 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas de uma forma geral, para a gente identificar se ele é divisível por 6 ou não, eu posso dividir em duas saídas diferentes. Ou o resto é 0, que indica que ele é divisível, ou o resto é diferente de 0, ou seja, o resto pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí define para mim que ele não é divisível por 6. Tudo bem? Só com relação, às vezes a gente não entende o porquê dessa divisão, né, desse resto da divisão, perdão, mas ele tem sim uma funcionalidade que é bastante utilizada. Ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação às nossas operações básicas? São os nossos operadores aritméticos. E olha só, o porquê de a gente não poder utilizar esses símbolos especiais para identificação de nomes de variáveis. Pode haver confusão. O mais é um símbolo da nossa, indicando uma operação numérica, uma operação matemática, ou ele faz parte do nome da nossa variável. Então, por isso que a gente não pode utilizar em nomes de variáveis. Bem, além disso, né? Então, nós já vimos que dá para fazer operações e nisso a gente pode querer utilizar também alguns valores constantes no nosso programa. Como o próprio nome já diz, de constantes são valores que estão armazenados em memória, só que eles não podem ter o valor alterado. Então, eu coloco o primeiro valor ali e esse valor vai ser do início ao fim. Nós podemos definir isso de duas formas diferentes. Se vocês derem uma olhadinha aqui embaixo. Eu posso definir
Logo depois da inclusão das bibliotecas, através dessa diretiva, deixa eu mudar de cor aqui para não ficar confuso, que é o meu hashtag ou tralha define. Na sequência vem o nome da minha constante e logo em seguida o valor da constante. No caso de eu utilizar o define, eu não preciso do ponto e vírgula aqui na frente. Ele já identifica o tipo que vai ser utilizado, o nome da constante. E outro detalhe, de uma forma geral, aí como padronização dentro da programação, quando nós estamos definindo constantes, o nome da constante vem tudo em letras maiúsculas. Tudo bem? Só para ficar mais fácil essa identificação, que aquele local de memória tem um nome e aquele local de memória não pode ter valor alterado. Fica mais fácil para quem está olhando o seu código identificar que aquilo é uma constante. Ok? E existe uma outra forma também de definir constantes, que é utilizando a palavrinha reservada const, antes da declaração do que seria uma variável, né? Agora não é variável mais, é constante. Então, const, o tipo da constante, pode ser int, float, double, char, o nome da constante e nós fazemos uma atribuição inicial, igual o valor que aquela constante vai ter. Tudo bem? Não tem diferença, a gente pode definir da forma, daí vocês escolhem, né, o que fica mais fácil. Só não pode esquecer, se for utilizar esse segundo formato, que nós precisamos colocar essa palavrinha reservada antes da declaração. Tudo bem? Um const. Já mostro para vocês alguns exemplos, né? Então, aqui nós temos a definição das mesmas constantes, só que de forma diferente. Utilizando o define. Então, logo depois do nosso include, eu tenho tralha define, o nome da minha constante, pi, e o valor dessa minha constante, 3.1415. Se eu quiser definir agora um caractere como constante, mesmo processo, sem ponto e vírgula, né, no final. O tralha define, estou definindo então uma nova constante. Qual é o nome? Letra. E qual é o valor? A. Perceberam que não tem o igual aqui entre o nome e o valor? Mas ele consegue identificar que o pi vai ter esse valor e o letra vai ter esse valor. Se a gente quiser definir utilizando const, se a gente tirar esse const daqui, é a declaração de uma variável, né? Float, tipo, nome, pi, igual 3.1415, ponto e vírgula. Para eu definir que esse valor não vai ser alterado durante a execução, é só adicionar aqui na frente esse modificador, const. E a mesma coisa para o meu char letra. Tudo bem? Sem igual aqui no define e sem ponto e vírgula. E se eu for definir nesse formato, eu preciso da palavrinha antes, utilizo o igual que é o operador de atribuição e precisamos do ponto e vírgula no final. Ok? Bem, eu não vou entrar em funções matemáticas com vocês, eu vou já compartilhar minha tela inteira para a gente conseguir ver alguns exemplos no CodeBlocks. Tudo bem? Eu vou alterar para o CodeBlocks e eu vou voltando aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Se quiserem falar também, pessoal, por favor, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, né? Só tinha aberto meu CodeBlocks. Eu vou criar um novo arquivo, empty file, né? Um arquivo vazio. E antes de eu começar a pensar na programação, na definição do meu algoritmo, eu já vou salvar com a extensão apropriada, né? Deixa eu salvar o meu arquivo. Hoje é dia 2. O ano já tá acabando, pessoal. Acabou de começar e já tá acabando. Então, deixa eu só identificar que é de LP1 para depois eu colocar para vocês. Então, tenho meu arquivo salvo. Por que que eu já salvei antes de começar a definição do nosso algoritmo? Para que ele identifique, então, os comandos da linguagem. Tudo bem? Agora, antes também de começar a pensar na resolução de qualquer coisa, eu vou montar a estrutura básica do meu programa. Até então, a gente estava fazendo a estruturação como a definição da nossa função principal, que é a nossa int main. Tudo bem? Int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, que é aqui dentro que vai vir a nossa codificação, e o return 0 por último. Lembrando que esse return 0 está ligado ao quê? 0 é o inteiro, está ligado a esse tipo int.
Só que provavelmente nós vamos fazer operações de entrada e saída, ou seja, em outras palavras, nós vamos utilizar as funções scanf e printf. Para que o meu programa já reconheça isso, aqui em cima eu já vou fazer a inclusão da biblioteca responsável por identificar esses comandos, que é a nossa stdio.h. Então, lembrando que nós temos sempre, para inclusão de biblioteca, o tralha include, e entre menor e maior, aqui dentro, vem o nome da nossa biblioteca. No meu caso, stdio.h. Tudo bem? Até aqui? A gente não definiu nada para ser executado, nós só estamos montando, né, o padrãozão do nosso programa. Deixa eu dar uma voltadinha para ver. Const. Leandro, é utilizado bastante, porque depende, né, do que a gente está querendo fazer. Se no nosso programa tiver a necessidade de garantir que um valor não vai ser alterado, que daí geralmente são os valores padrões, né? Seja para comparação ou para utilizar, por exemplo, para um cálculo. Por exemplo, tem algumas operações de criptografia que para gerar o código, né, criptografado, ele utiliza uma semente, geralmente um valor, um número primo. A gente pode definir essa constante, né, define como constante justamente para que não seja alterado, para que seja feito de forma correta. Até garante que durante a programação não haja nenhum erro, por exemplo, de uma manipulação errada feita por parte do programador. Conexão também, olha só, muito bem, Leandro. As conexões com banco de dados geralmente tem, por exemplo, o nome do banco, a string de acesso, seja para um banco local ou um banco remoto. Então, isso nunca muda. Tudo bem? Aí a gente pode utilizar sim o const. Isso mesmo. Um outro exemplo que eu nem tinha me ligado, mas é bastante utilizado. Ok? Maravilha. E aí não faz diferença se quiser utilizar o const ou utilizar o define. Eu particularmente prefiro definir no começo do programa. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, né, se eu fosse definir o pi aqui, eu já posso colocar o define pi.1415. Porque eu acho que ele fica mais visível no começo do programa. Até as coresinhas ali, é questão de preferência. Faz diferença, Joyce? Eu quero definir aqui dentro da main um float pi igual a 3.1415 e vou definir como const. Faz diferença na utilização? Não faz. Daí é questão de preferência mesmo. A gente acaba criando alguns vícios na programação. E não é nem, novamente, de estar certo ou estar errado, mas é preferência mesmo. Tudo bem? Deixa eu voltar. Até aqui tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós temos, eu já até viu definição de constante, né? Eu posso utilizar aqui, deixa eu colocar para vocês verem, até para a gente relembrar um pouquinho do printf. Se eu quisesse, por exemplo, apresentar tanto o valor do meu pi ali, tudo em... Só um detalhe. No define, eu não coloco ponto e vírgula aqui na frente, ele não necessita, na verdade ele não aceita. E se eu for definir nesse outro formato utilizando o const, eu preciso do ponto e vírgula. Tudo bem? Se eu tentar colocar aqui que o meu pi recebe 7, vou tentar executar, ele já está colocando para mim um erro. E se a gente der uma olhadinha no log, ele está falando para mim, ele não aceita, né? Ele está requerendo um operador à esquerda. Por quê? Na verdade, essa operação não é possível. Porque quando a gente faz esse define, o nosso pi, ele representa um local de memória, é como se fosse uma variável, só que é uma variável que não varia, é um local de memória que não pode ser alterado. E a mesma coisa se a gente tentar fazer com um pi que foi definido com um const. Dá problema também. Tudo bem? Ainda ele deu outra mensagem para mim, né? Olha, essa nossa variável pi, ela é somente de leitura. Por que somente de leitura? Porque ela não pode ser modificada. Tudo bem? O que seria diferente, olha, só para a gente ver realmente acontecendo, né? Se eu tirar o const daqui, ele não deu problema nenhum. Não está sendo apresentado, mas teve a substituição desse valor inicialmente definido
para esse valor aqui, porque o nosso programa é sequencial. Tudo bem? Vou deixar como const aqui e a gente não vai fazer esse nosso pi. Bem, então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Só para a gente relembrar um pouquinho do printf, se eu quisesse apresentar tanto o valor de pi em maiúsculo e pi em minúsculo, são variáveis diferentes, são constantes diferentes. Deixa eu até colocar um valor diferente. Eu não lembro qual que é o próximo valor da sequência de pi, vou deixar só então 3.14. Se a gente quisesse apresentar então esses valores, é uma operação de apresentação, é uma operação na verdade de escreva no console. A gente já consegue identificar que é um printf. Vou deixar montadinho então aqui a estrutura básica. Só que dentro do printf eu preciso indicar o que eu quero que seja apresentado. Então, se eu quisesse uma mensagem no estilo, olha, o valor de pi, tudo em maiúsculo, é igual, e eu quero que seja puxado dessa minha variável, lembrando, pi é um valor real, então vou definir aqui, olha, puxa alguma variável ou alguma constante que foi definida como float. E continuando a mensagem, e o valor de pi é igual, novamente, depois desse igual e espaço, ele precisa puxar da memória um outro valor que é real, que é um float. Tudo bem? Vou colocar um /n aqui só para a gente verificar melhor. Como nós sinalizamos que valores que estão definidos, estão armazenados na memória, vão ser puxados para ser apresentado no printf, depois de fechar as aspas, eu preciso da vírgula e especificar. Esse primeiro valor vai ser puxado de onde? Olha, vai ser puxado dessa minha constante π. E o segundo vai ser puxado de outra constante que tem o nome π minúsculo. Tudo bem? Vamos colocar para executar? Só para a gente ver. Então, eu tenho aqui o valor de π maiúsculo é 3.141500, porque o meu está especificado aqui que ele sempre está apresentando 6 casas decimais. Como não foi especificado, ele vai usar o padrão. E o valor de π minúsculo, 3.14. Tudo bem? Tem uma precisão menor, porque foi o que a gente definiu. Ok? Deixa eu ver. Maravilha. Tá bem. Mas e se eu quisesse, por exemplo, vamos pensar na área de uma circunferência. Nós temos que a área de uma circunferência é dada por πr², né? Se eu não estiver enganado, acho que é isso mesmo. A área. Eu já tenho o valor de π, tudo bem? Mas eu quero que o meu programa peça para o usuário o valor do raio dessa minha circunferência e a partir desse raio eu quero calcular para ele a área. O que vocês acham que a gente deveria fazer para resolver esse problema? Sugestões? Eu quero calcular a área de uma circunferência, só que para eu calcular a área da circunferência eu preciso do valor de π, que eu já tenho, mas eu preciso do raio, que eu não tenho ainda. Sugestões de qual seria o processo? Criar uma variável para raio e deixar ele digitar um valor. Exatamente, Bruno. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso definir. Eu vou definir aqui em cima uma variável. Que tipo? Para representar, eu quero representar o raio. Só que antes de dar esse nome, eu preciso indicar qual que é o tipo dessa minha variável. Tudo bem? Então, vamos pensar. Raio de circunferência. Dá para ser char? Não dá. Porque a gente precisa de valor numérico, né, Marcelo? Alguma sugestão de tipo? O que seria mais interessante? Int, necessariamente, Bruno, int? Tem outra possibilidade? Double float, isso mesmo. Então, pode ser, a gente só precisa garantir que seja um valor numérico. Tudo bem? Para ficar mais fácil, sim. Mas se fosse para a gente englobar mais possibilidades, aí seria mais interessante colocar o float. Mas tanto faz. Pode ser o int, pode ser o float. Vou deixar então como int aqui. Tudo bem? E aí eu preciso pensar. Eu poderia já fazer isso daqui. Vou definir aqui um float que vai ser a área. Vou chamar de área.
Essa minha área, eu sei que ela é calculada como π, que eu tenho o valor, né, dentro de uma variável, e eu teria que multiplicar pelo raio ao quadrado, que nada mais é do que raio vezes raio. A gente já vai ver que tem uma operação, uma função definida para calcular a potência, mas por enquanto eu vou utilizar só as operações básicas. Aí vem uma dúvida. Eu posso fazer isso nessa linha? Definir o π, né, aqui em cima ou aqui em cima, tem duas possibilidades. Esse valor já foi definido. Já criei a minha variável raio e já estou fazendo cálculo na sequência. Dá para eu fazer esse cálculo nessa minha linha 9? E depois colocar aqui, vou mudar a minha mensagem. A área da circunferência é um float e essa minha área está dentro da variável área e executo. O que vocês acham? Não vai rodar, professora, porque a variável raio não está sendo inicializada, não tem valor. Exatamente, Sena. A gente não tem valor. Então, eu só queria colocar isso para vocês porque isso às vezes confunde. A gente coloca como se, olha, a área está sendo definida nesse cálculo. Aí eu posso fazer o seguinte, estamos discutindo, né? Vou colocar um printf aqui então. Vou pedir, olha, digite o raio da circunferência. Pedir, tudo bem? Lembrando que é interessante a gente colocar esses printfs para o usuário para ele conseguir identificar o que o programa está pedindo. E na sequência eu posso fazer um scanf. Então, olha o modelinho do nosso scanf, né? Leia. Leia o quê? O raio, é o raio que eu vou ler, certo? E ele foi definido como inteiro. Então, entre aspas, eu preciso indicar que é um inteiro. Pode ser %d, pode ser %i. Fora das aspas, vírgula. Onde que eu vou colocar? No local de memória que eu dei o nome de raio. E agora? Vocês acham que está correto? Ainda não. Por Porque quê? como tá usando antes, se colocar depois, a conta vai estar sendo inútil do mesmo jeito, porque não vai ter valor na raio ainda. Exatamente, Sênio, muito obrigada. Só para a gente perceber que a ordem de execução está sendo respeitada. Ele vai passar por essa primeira linha, depois essa, depois essa. E se a gente colocar para executar, vou colocar só para vocês verem. Aparentemente está certo. Se eu colocar aqui, por exemplo, o raio da minha circunferência é 1. Olha o valor que ele retornou para mim do raio, da área. Ele seria 1 vezes 1, né, que é o raio ao quadrado, vai dar 1 vezes 3,14. Teria que dar 3,14, certo? Por que isso está acontecendo? Porque a execução do nosso programa é sequencial, então ele passa por essa linha essa. Quando ele chega aqui, não tem valor para raio definido ainda. Então, o que nós precisamos fazer? Pegar essa linha, vou dar um Ctrl X aqui, e eu coloco só quando aqui embaixo. Porque a gente respeita a ordem de definição. Tem o valor de π, aí eu defini uma variável que vai armazenar o valor do raio. Na sequência, nós definimos uma mensagem para pedir o raio, lemos o raio, então depois de executar essa linha 10, que é o scanf, eu tenho a garantia que eu tenho o valor do raio definido. Aí sim eu posso fazer essa continha aqui que está utilizando esse valor como referência, tanto π quanto raio. Tudo bem? E eu defini uma outra variável área que já na sequência da definição recebe o resultado dessa operação. Agora, se eu colocar para executar e coloco raio 1, ele colocou ali para mim 3,1415. Eu estou utilizando aqui o π maiúsculo. Tudo bem? Outro problema, se eu pegasse essa linha aqui e colocasse aqui embaixo, aí ele vai dar dois problemas, né? Por quê? Como eu fiz esse float área aqui embaixo, quando ele tenta utilizar no printf a variável área, ela não existe ainda. Mas então vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui, float área, só a definição, e depois eu utilizo a área para fazer o cálculo. Lembrando que variável só pode ser utilizada depois de ser criada. Nesse caso, está respeitando. Vou colocar para executar.
Com relação à compilação, tá tudo bonitinho. Mas olha o valor que deu da área. Por quê? Novamente, a gente está utilizando a variável, o conteúdo da variável área no printf, só que ele não foi calculado ainda. Não foi definido esse valor. Então, em alguns casos, tem sim uma ordem estabelecida para que seja executado. E agora dá certinho. Tudo bem até aqui? Deixa eu voltar. Maravilha. Então, a gente até utilizou aqui a operação, né? A operação de multiplicação. Mas e se eu quisesse, por exemplo, agora somar a área de duas circunferências diferentes? Eu tenho essa minha primeira circunferência, eu quero calcular a área da segunda circunferência e depois somar essa área. Um exemplo. Primeira dúvida. Dá para eu fazer essa operação, né, essa resolução utilizando só as variáveis que eu tenho? O que vocês acham? Preciso de mais variáveis? Quais, se precisar? Dá para fazer com o que eu tenho? Sugestões? Pi vai ser utilizado para as duas, né? Porque o formato do cálculo da área não muda. O que vai mudar é só o raio da segunda circunferência. Mas o que vocês acham? Dá para a gente fazer esse cálculo utilizando só essas variáveis que eu tenho aqui? Raio 1, raio 2. Muito bom, Bruno. Na verdade, dá para fazer dos dois jeitos. Bruno, eu vou pegar a sua sugestão primeiro. Tudo bem? Então, eu vou modificar esse meu... Na verdade, eu não vou modificar. Deixa eu criar outro aqui. Rapidinho. Aula, e vai ser o arquivo 2. E eu vou fazer só o seguinte. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo aqui. Que daí a gente vai ter dois... Eu vou tirar esse meu pi, porque a gente está utilizando um só. Tudo bem? Então, olha só. Modificando o nosso programa. Segundo a sugestão do Bruno, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui um raio 1, um raio 2, que seria o raio da primeira circunferência, e o raio da segunda circunferência. Da mesma forma, eu vou criar então duas variáveis aqui para armazenar a área da minha circunferência 1 e a área da minha circunferência 2. Tudo bem? Na sequência, eu ainda, até esse momento, eu não tenho definido quais são os valores de raio 1, raio 2, área 1 e área 2. Mas eu sei que para eu calcular a área 1, eu preciso do raio 1. Então, a área vai ser uma variável que vai ser calculada. O usuário não precisa definir para mim qual é o valor da área, senão nem faz sentido a gente calcular. Tudo bem? E pode ser que esteja errado ainda, né? Mas o raio não dá para eu adivinhar, então eu peço para o usuário. Então, o primeiro processo, né? Olha, eu vou colocar aqui, digite o raio da circunferência 1, só para o usuário saber que é da 1. E na sequência, eu vou colocar na variável raio 1. Tudo bem? Aí vocês vão ver que agora eu posso escolher o que eu faço. Como a gente utilizou nesse formato, eu vou fazer o seguinte, né? Vindo do que a gente resolveu anteriormente. Pedir o raio 1 e eu vou calcular a área 1, que vai ser o π vezes o raio 1 vezes o raio 1. Tudo bem? Até posso colocar que a área da circunferência 1 é o que está armazenado na variável área 1. Tudo bem? Então, a gente tem, até o momento, o raio e a área da primeira circunferência. Agora, a gente precisa fazer a mesma operação para a segunda circunferência, que seria um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Printf, pedindo, digite o raio da circunferência 2, pedir. Não tenho ainda, eu preciso ler, certo? Porque o usuário vai responder isso para mim. Scanf. Quem eu vou ler agora? Continua sendo inteiro, só que agora eu coloco no local de memória que tem nome raio 2. Ok? Então, nesse momento eu tenho o raio da circunferência 2. Agora eu posso calcular a área 2, que vai ser o meu π
vezes o raio 2 vezes o raio 2. Calculei. E poderia colocar de novo um printf. A área da circunferência 2 é igual a 1 real, tudo bem? E área 2. Tudo bem? Vou colocar só para executar para a gente ver, né, o que está acontecendo. Olha só, a mensagem já mudou. Digite o raio da circunferência 1. É 1. Digite a área da circunferência 2. É 10. Então, eu tenho que a área da circunferência 1 é 3,1415 e a área da circunferência 2 é 314,1499. Tá faltando circunferência, né? Não circunferência. Para a gente fazer o cálculo da soma dessas duas variáveis, eu vou até mostrar uma outra possibilidade para vocês. Eu poderia criar aqui um outro float, que é a área total, ou vou chamar de soma área. Tudo bem? Poderia, Joyce, colocar a definição da soma área aqui junto? Soma área, não tem problema. Daí isso fica em relação à preferência de vocês. A única restrição, antes de utilizar, eu preciso criar. Tudo bem? Vou até deixar aqui em cima, então, fica até mais organizado, né? Já tenho a minha variável criada, e eu posso dizer, então, que a minha soma área é igual a área 1 mais a área 2. E printf, a soma das áreas é igual, novamente a um float, vou colocar um /n, e é soma área. Então, agora, se a gente colocar para executar área, raio 1, raio 2, ele calculou os dois, somou e apresentou para mim nesse printf, porque a gente especificou. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que eu me perdi na parte de... Sabe quando o resultado das duas áreas aparece em cada uma? Por que um tem mais zeros do que o outro, digamos assim? Ou são iguais, eu não percebi. Tipo, usa com um. Na verdade, Ângelo, a quantidade de casas a quantidade de casas decimais são. O que está acontecendo é porque nesse caso aqui eu acho que deu uma arredondada, né? Deixa eu ver, 3.2. Deixa eu fazer aqui na calculadora, porque a cabeça não tá boa para fazer esse cálculo, não. Se eu tenho um raio 2, 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 3.1415, é isso mesmo, porque daí a última casa decimal vira 0, é pelo cálculo. Claro, né, gente, ó, não precisava nem ter feito a conta aqui, desculpa, mas se eu tenho aqui a última casa significativa, que realmente tem uma representatividade, é 5 vezes 4, vai dar 20, né? Então, a última casinha aqui vai ser 0. Tudo bem, Ângelo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Maravilha. Tá, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nesse caso, a forma como a gente resolveu esse problema, nós criamos variáveis para armazenar todos os resultados que nós queríamos. Sempre é assim? Não necessariamente. Vamos supor que no meu programa eu só queira apresentar a soma, né, de área 1 e área 2, mas depois eu não vou utilizar mais esse valor. O que eu poderia fazer? Eu poderia não criar essa minha variável. Tudo bem? Então, olha, tirei ali. Então, eu não posso mais fazer essa operação, porque eu estou dizendo que a soma da área 1 mais a área 2 vai ser armazenado na soma área e depois essa variável vai ser apresentada aqui. Eu poderia fazer direto. Ao invés de colocar aqui que vai apresentar um valor que já foi calculado e está armazenado numa variável, eu posso representar a própria operação aqui. Área 1 mais área 2. Detalhe, pessoal, isso pode acontecer. O que não pode acontecer é isso aqui. Eu vou deixar de novo float soma área, ponto e vírgula. E eu tentar fazer o seguinte, soma área igual.
Dê uma olhadinha para ver se fica claro para vocês essa diferença. O printf, como que ele funciona, né? A gente vai formatando a saída e quando ele encontra uma sinalização, ele sabe que ele precisa puxar algum valor. Nesse caso, ele está puxando dois valores diferentes, realizando uma operação e apresentando apenas um valor aqui. Tudo bem? Então, ele consegue fazer isso. Ele, olha, puxa um valor, mas esse valor é resultado de uma operação de soma. Beleza. Quando ele chega nessa outra linha, vai causar um pouquinho de confusão. Por quê? Porque aqui eu não estou fazendo apenas uma operação para calcular o valor final. Eu estou tentando fazer uma atribuição antes de apresentar aquele valor na tela. Tudo bem? Como tem esse igualzinho aqui, o igual é atribuição, o que eu estou falando no printf? Olha, apresenta isso para mim, mas no processo você tenta somar e atribuir no SomaArea. Não. Ou eu coloco SomaArea mais área 1 mais área 2, ou o SomaArea. Aí, para isso, eu precisaria calcular SomaArea igual a área 1 mais área 2. Tá clara essa diferença para vocês? Tudo bem? Acho que sim, professora. Acho que ficou tranquilo agora. Maravilha. Quando que é interessante utilizar um e o outro? Se eu quiser só apresentar rapidinho ali, né? É só uma apresentação do valor calculado. Não vou precisar mais desse valor para nada. E se eu não quiser, né, criar a variável para esse resultado, não tem necessidade, mas é questão de preferência também. A gente está economizando espaço de memória, né? Nesse caso aqui, a gente está utilizando apenas as áreas que foram reservadas para o cálculo da área 1 da área 2. Não teve uma terceira área, que é a SomaArea, área, né? Perdão. Não teve um terceiro local para armazenar o valor da SomaArea. Mas funciona das duas formas. Tudo bem? Pessoal, se fosse subtração, eu quero saber a diferença das áreas. Praticamente a mesma coisa. Só que ao invés, vou até colocar aqui nos nossos printfs diferentes. Mas eu não quero fazer outra variável. Eu quero colocar, né, a diferença das áreas novamente, a diferença vai ser um float de novo, /n. E ao invés de armazenar em uma variável, eu posso fazer direto. Área menos área 2. Área 1 menos área 2, perdão. Área. Se fosse para fazer a multiplicação das áreas, o produto, né? O produto das áreas é, novamente, um float. Vou colocar um /n só para não ficar grudadinho. Área 1, asterisco, que é o vezes, área 2. Se fosse a divisão. Não faz muito sentido, né? Mas só para a gente ver as operações. A divisão das áreas é %f de novo, porque é um float, e área 1 barra área 2. Deixa eu colocar só pra gente ver. Área 1 é 4, área 2 é 2. E ele foi calculando pra mim. Calculou a área da primeira, a área da segunda. A soma, 50 mais 12, 62. A diferença, 37. É isso mesmo, né? Seria o 38, mas tem uns quebradinhos, 37 alguma coisa. O produto, 12 vezes 50 é 600 e alguma coisa. A divisão das áreas vai dar 4, exatamente não, né? Não, pior que vai dar, porque 2 e 4, múltiplo, isso mesmo, e ao quadrado. E a soma das áreas de novo, que é só o que a gente está apresentando nesse último. Tudo bem? Vocês percebem que não tem alteração nos valores que foram armazenados dentro de área 2 e dentro de área 1? Tudo bem? Mas deixa eu mostrar uma solução diferente. Professora, eu tenho uma pergunta rapidinho. Sim. Eu não pude prestar totalmente atenção que eu estava fazendo uma coisa aqui em casa. Você estava usando como biblioteca?
está usando alguma específica? Não tem nenhuma biblioteca específica, Ângelo, para operação de subtração, soma, multiplicação, divisão e resto. Não tem nenhuma biblioteca específica. Essa Então por que... Pode falar. Ah, perdão, é que você definiu... Ah, agora é que eu vi que você usou um hashtag define, que eu não sabia que tinha isso. Isso. Eu cheguei no meio da aula e eu ouvi um pi maiúsculo. Ué, como é que tá indo sem ela declarar? Mas tá aqui em cima. Não, sem problema. Mas isso dá pra fazer com qualquer valor que eu quiser? Qualquer valor. Se eu quiser definir qualquer outra coisa aqui, define, por exemplo, nome Joyce. Dá também, se eu quiser fazer um define x3, dá também. Justo. Tá bem? Obrigadão. Mas geralmente tudo em maiúsculo, né? Falei pra vocês e tô fazendo diferente. Nome e x. Ok? Deixa eu ver. No caso da subtração, seria mais interessante colocar a área maior menos a menor, para evitar valores negativos. Teria como a gente fazer no programa reconhecer? Aí, para isso, Bruno, nós precisamos das nossas estruturas de seleção. Eu quero ver se dá para entrar hoje ainda, que é o C. Porque como que a gente consegue identificar se eu tenho que fazer área 1 menos área 2 ou área 2 menos área 1? Antes, é necessário a gente fazer uma análise para verificar qual é o maior. Tudo bem? Só que para isso, preciso o quê? São dois caminhos diferentes. Vocês percebem que tem o caminho, se a área 1 for maior, eu faço área 1 menos área 2. Se o área 2 for maior, eu faço área 2 menos área 1. Então, eu preciso decidir. E quando eu preciso decidir por dois caminhos ou mais diferentes, a gente pode utilizar o C. Deixa eu já mostrar para vocês, pode ser? Mas antes de entrar nisso, não esqueci que tem outros detalhes ainda pra gente ver da biblioteca matemática. Mas tá tranquilo até aqui? Ficou alguma dúvida? Só poderia rapidamente explicar só para me entender totalmente o que a variável const faz. Não a variável, né? A função const. Tá. O const, Ângelo, ele tem a mesma funcionalidade, na verdade a mesma função, né, desse meu define. Quando nós fazemos aqui um int a e a, depois de definir esse a, eu posso fazer a igual a 3, depois eu posso fazer a igual a 4 mais 9, por exemplo. Então, a gente pode ir modificando durante a execução do programa o valor dessa minha variável a, porque ela é variável. Quando a gente define que essa variável agora não vai poder mudar mais, ou seja, ela vai ser uma constante, que é essa palavrinha const, eu estou definindo que o que? Olha, eu estou definindo essa minha variável inteira a, ela vai ter o valor inicial de, por exemplo, 4, e ela não pode sofrer alteração durante a execução do programa. Eu garanto que esse local de memória, do início ao fim do programa, vai ter sempre o valor 4. Se a gente tentar fazer agora a igual a 6, na compilação mesmo ele dá problema. Por quê? Quando a gente vincula a variável a um const, ela deixa de ser variável, passa a ser constante e não pode ter valor alterado. Tudo bem, Ângelo? Perfeito. Só a forma de definir a constante utilizando const ou define que é diferente, mas a funcionalidade é a mesma. Com const eu preciso do tipo, preciso do igual, preciso do ponto e vírgula. Utilizando define eu não preciso, então é só o tralha define, nome da constante, valor da constante. Deixa eu voltar. Tudo bem até aqui? Ficou claro agora, Ângelo? Agora ficou sim, brigadão. Maravilha. Então vamos lá, pessoal, eu vou pegar o gancho da dúvida do Bruno e a gente já vê inicialmente já a nossa estrutura de seleção, ou chamada também de estrutura condicional. Olha só, o problema levantado. Nós fizemos aqui o cálculo, né? Eu dei o valor de um raio que vai ser inicialmente 2, da circunferência 1, e o raio da circunferência 2 é 5. Tudo bem? Se a gente perceber aqui os resultados,
No valor da diferença, que é a subtração, nós temos valores negativos. Ok? Por quê? A gente especificou que sempre o cálculo vai ser no formato área 1 menos área 2. Se a área 1 for menor, vai dar valor negativo. Então, poderia ser interessante, né, dependendo do problema, fazer, ao invés de área 1 menos área 2, fazer área 2 menos área 1, porque dá diferença, né? Multiplicação não dá diferença, multiplicação e soma não dão diferença. Agora, por exemplo, divisão dá diferença também. Se eu quisesse fazer sempre o maior menos o menor, ou o contrário, enfim. O que nós precisamos, então, fazer aqui? Eu preciso, quando eu chegar no cálculo, depois de definido o raio e depois de definida a área, eu preciso, antes de apresentar essa linha da diferença, nós precisamos fazer uma análise, que pode resultar em caminhos diferentes de execução. Tudo bem? Eu posso ter tanto um printf fazendo área 1 menos área 2, quanto um printf fazendo área 2 menos área 1. Vou deixar separadinho, só para a gente visualizar melhor. Mas aí vem a dúvida. O que define se eu faço esse primeiro printf ou o segundo printf? O que vocês acham? Pode repetir a pergunta, por favor, professora? Tá. Calma aí. Então, olha só. No nosso programa, pode ser, se eu quiser fazer sempre a área maior menos a área menor. Eu posso seguir executando esse printf ou esse printf se a área 2 for maior. Tudo bem? Mas como que eu decido isso? Primeiro, eu poderia deixar os dois sendo executados. 2 e 5. Ele apresenta a diferença da área e a diferença da área. Negativo e positivo. Mas fica um pouco confuso, né? Se eu quisesse apresentar só a diferença, mas a diferença sempre fosse positiva, nula ou positiva. Vocês percebem que tem dois caminhos diferentes? Esse é a primeira possibilidade e essa é a segunda possibilidade. Mas aí vem a dúvida, como que eu decido isso? Então seria com if, né? Com o if, mas o if ele analisa alguma coisa. Eu analiso o que aqui? Tipo assim, se for o if for o área 1 maior que área 2, aí você subtrai 1 de 2. Aí se for 2 maior que 1, tira 2 de 1. Exatamente. Tipo assim. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu preciso analisar aqui, olha, esse meu código, quando chegar nessa parte do cálculo e apresentação da diferença, ele pode seguir um dos dois caminhos. Tudo bem? O primeiro caminho é, se a área 1 for maior do que a área 2, eu faço área 1 menos área 2. Ou, se for a área 2 for maior, eu faço área 2 menos área 1. Só que até então, estou falando para vocês, olha, o nosso código é executado de forma sequencial. Todas as linhas aqui vão ser executadas uma depois da outra. Mas e se eu quiser condicionar uma linha para ser executada ou não? Para isso, nós temos o nosso if. O if ele é uma estrutura de seleção, uma estrutura condicional. Ele vai condicionar alguma coisa, que nesse caso vai ser o nosso printf, a ser executado, se uma condição for válida. Tudo bem? E qual é o formato dele? O nosso if, vocês vão ver que tem algumas variações de o que entra dentro do if, mas a estrutura padrão é sempre a mesma coisa. É if, que significa, traduzindo do inglês, é se. Eu tenho abre e fecha parênteses na frente, e aqui dentro vem o teste que a gente vai realizar, a verificação. E depois eu tenho a abre e fecha chaves. Aqui dentro vem o código que vai ser executado se o teste for verdadeiro. Tudo bem? Esse é o que? É a estrutura básica. Se a gente for, então, pegar essa estrutura básica, aplicar nesse caso específico, o que nós vamos ter? Eu sei que essa minha primeira linha de printf só vai ser executada se o quê? Se a minha área 1, se o valor armazenado na área 1 for maior do que a área 2.
Tudo bem? Esses operadores, existem outros operadores que a gente vai ver. Se for para verificar se é maior, é só o símbolo de maior mesmo. Se fosse menor, menor. Mas e se fosse maior igual ou menor igual? Aí eu não tenho como colocar o símbolo matemático, que é a combinação mesmo em um só. Eu tenho que colocar maior igual ou menor igual. Cuidado com isso, pessoal, porque o menor igual ou maior igual existe. O que não existe é igual ou maior, ou ainda igual ou menor. É sempre o operador que faz a diferença, né? O maior ou menor e depois o igual. Tudo bem? Vou até deixar aqui, se for maior igual, maior igual. Se a área 1 for maior ou igual à área 2, porque se for igual não faz diferença, né? Pode ser qualquer um dos dois. Eu vou executar essa linha, que é a primeira opção. Tudo bem? Eu vou fazer de um jeito aqui que não está completamente certo, mas só para mostrar a diferença para vocês. E eu posso colocar agora outra condição, se a área 2 for menor do que a área 1, aí eu faço o quê? Aí eu vou executar essa outra possibilidade, né? O que vai acontecer aqui? Como esse meu printf está dentro desse meu if, ele pode ser executado ou não. Quem decide isso? Quem decide isso é a comparação dos valores da área 1 e área 2. Se ele começou o programa, está executando, definiu as variáveis, fez a leitura do raio 1, calculou a área 1, depois pede o raio da circunferência 2, calcula a área 2. Tudo bem? Aí faz o printf da soma. O printf da soma não foi condicionado a nada, ele vai ser executado sempre. E nesse if, se ele chegar nessa linha 33 e isso resultar em verdadeiro, e só um detalhe também, pessoal, a verificação de um if, ele pode retornar dois valores só, ou é falso ou é verdadeiro. Nunca é nada diferente disso. Ou isso é verdade ou isso não é verdade. Se isso for verdadeiro, se for verdadeiro, ele executa isso. Aí tudo que está dentro, se eu tivesse aqui mais outras linhas, tudo que está dentro dessa condição vai ser executado. Nesse caso específico tem um só, né? Aí ele sai do if. Só que na sequência ele encontra outro if. Ele verifica de novo. Se a área 2 for menor do que a área 1, vocês percebem o que está acontecendo aqui? A gente está comparando as mesmas variáveis numa operação de maior igual e depois menor. Concordam comigo que se esse for verdadeiro, esse vai ser falso? Ou então, se esse for falso, esse vai ser verdadeiro? E só tem essa possibilidade para if? Ou é falso ou verdadeiro? Vocês percebem isso nos testes que nós temos aqui? If, são testes complementares. Ou acontece isso ou acontece isso. Tudo bem? Sim, faz sentido. Faz sentido, certo? Então, existe ainda uma outra possibilidade para eu montar isso. Se pode acontecer isso ou isso, a gente está perdendo a execução aqui comparando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então, o que nós podemos fazer? O if tem um parzinho que é o complemento, que é o else, que é o senão. E o senão, ele não precisa ter especificado nenhuma condição aqui. Por quê? Porque ele está ligado nesse if. E o que acontece aqui? Ele verifica, esse if é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele executa o que está aqui dentro e pula o else. Ele nem verifica mais. Agora, se esse meu if for falso, ele já pula direto para o else. E esse meu else teria isso daqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Opa, faltou P. Vou deixar isso daqui como comentário. Tudo bem? Porque esse meu else, ele tem dentro dele justamente a condição se a área 2 for... Na verdade, se a área 2 não for... Deixa eu escrever de uma outra forma. Área 2. Se a área 1 não for maior do que a área 2. Como na programação nós temos
a exclamação como diferente, né? Então, é o não. O que o else tem? Se não for o if. Ou seja, se o meu área 1 não for maior ou igual à área 2, que na verdade é o quê? Significa o quê? Se a minha área 2 for maior do que a área 1. Opa, área 1. Que é, na verdade, olha, exatamente essa condição. Tudo bem? Tudo bem, sim, professora. Obrigada. Faz sentido, faz sentido. Tiago, sem perceber, a gente está utilizando matemática desde o início. Não tem como fugir. Programação é matemática pura. Mas vocês vão ver ainda. Vocês já viram em matemática a tabela verdade? É tipo portas lógicas, tipo isso? Isso. Que é e, ou, aí vai fazendo combinação. Eu já, mas... Mas na disciplina de matemática mesmo, vocês já viram? Esse semestre? Ah, em matemática não, é tipo, eu estudei por fora mesmo, mas em matemática... Mas vocês vão ver isso. Se não viram, vão ver ainda. E isso mesmo, Daniel. Tem o VV, que seria verdadeiro, verdadeiro. Qual que é o conectivo? É ou é e? Daqui a pouco a gente vai estar utilizando no if também. Porque pode ter combinação de valores ali. Não tem como fugir. Tudo bem? Mas vamos lá. Acabamos de resolver o problema, então, que o Bruno colocou. Agora, ele vai apresentar apenas uma mensagem da diferença. Essa diferença sempre vai ser positiva porque a gente está garantindo a ordem da operação. Se é a área 1 que faz a subtração de área 2 ou se é o contrário. Tudo bem? Se a gente colocar para executar... Opa, tem um Fzinho sobrando. Vou colocar primeiro um raio 10 e um raio 5. Ele apresentou aqui para mim, então, a soma. Não precisou ser condicionada porque tanto faz, né? Área 1 mais área 2 ou área 2 mais área 1. A diferença, olha, positiva aqui. Produto, divisão e depois a soma de novo. Se eu colocar agora o contrário, o raio da circunferência é 3 e o segundo é 9. Percebam que ele continua ainda colocando para mim, olha, ele consegue decidir, né? Que agora ele teria que fazer o quê? A área 2 menos a área 1. E resulta para mim um valor positivo. Tudo bem? Tudo bem sim, professora. Maravilha. Então, a gente já viu até estrutura de seleção. Nós vamos ver que dá ainda, já mostro um exemplo para vocês, abrir mais de 2 possibilidades. E um detalhe também. Nesse caso, nós temos um if acompanhado de um else. Ou seja, um dos dois vai acontecer. Mas pode, por exemplo, olha só no caso da divisão. A divisão, ela é uma operação que não existe quando como que é o nome? Divisor, enfim, a parte de baixo, que eu não lembro o nome, é zero. Então, a gente poderia fazer o que aqui? Antes de tentar fazer essa operação da divisão, não vai acontecer, não poderia acontecer, né, se o raio for zero. Aí vai ser um ponto, não tem área, e a área 2 vai ser zero. Só um exemplo. Se eu quisesse fazer o seguinte, olha, eu só calculo a divisão caso o meu área 2, caso ele seja diferente de zero. Eu poderia, então, especificar aqui que um if de novo, porque esse meu printf vai ser condicionado. Ele só executa se a área 2 for diferente de zero. Olha o operador diferente, como é que é em C? Exclamação igual. Tudo bem? Se a área for diferente de zero, outras linguagens de programação já utilizam menor maior, mas em C é exclamação igual. Eu faço isso. Mas caso contrário, eu não quero nem apresentar o valor da divisão. Vocês percebem que nesse caso eu não preciso colocar nem um if, nem um else aqui? Ele só condiciona e se isso não for verdade, eu não faço nada. Olha o que vai acontecer. Área 2, a área não existe, perdão. Se eu tiver, por exemplo, raio 2 e 3, ele calculou para mim a divisão das áreas. Tudo bem? E considerando que ele está sempre fazendo
área 1 dividido por área 2. Se eu tentar executar aqui e colocar aqui, o raio da circunferência é 2 e o outro é 0. O produto deu 0 aqui, né? Porque a área 2 vai ser 0 e qualquer coisa multiplicado por 0 é 0, mas dá para calcular. Mas a divisão nem apareceu. Por quê? Porque não dá. Então, eu poderia colocar um else aqui e dizer printf divisão por 0. Quero apresentar uma mensagem? Sim, mas ele não é obrigatório. O que não pode acontecer é isso daqui, um else sozinho. Por quê? Se a gente falar mesmo, né, vamos entender a lógica do que a gente está falando. Se eu falar assim para vocês, pessoal, se hoje chover eu vou ficar feliz. Vocês entendem? Vocês entendem o que precisa acontecer e qual que é o resultado do que acontecer? Fica claro para vocês, certo? Se o que eu estou testando? A chuva, beleza. Se a chuva for verdadeiro, né? Se descer chuvinha por dia mesmo chover, beleza, Joyce vai ficar feliz. Tudo bem? Se eu falar para vocês agora o seguinte, olha, se não chover, vocês percebem que vocês não podem fazer nenhuma afirmação? Isso a gente faz na vida, né? Agora, se eu disser para vocês, olha, se chover, eu vou ficar feliz, mas se não chover, eu vou ficar brava. Agora eu tenho um complemento. Se a chuva for verdadeiro, é questão de felicidade. Se não, ou seja, se for um resultado diferente da chuva vir, aí vai ter braveza. Tudo bem? Mas faria sentido para vocês eu falar o seguinte, se não, eu vou ficar brava. Faz sentido essa frase? Faz. Só isso, assim, só se não, faz sentido de que forma, Ângelo? Porque esse se não é a negação da primeira afirmação, tipo, é a negação, tipo, você falou que se chover, você vai ficar feliz. Se não, você vai ficar triste. Sim, mas imagina então faz sentido agora... porque... Desculpa, Ângelo, perdão. Pode falar. Mas vamos supor que eu encontrei com você lá na próxima quinta-feira e falo, a minha frase começa desse jeito. Ângelo, se não eu vou ficar brava. Só isso. Aí não faz sentido nenhum. Você percebe que o que você disse está perfeitamente correto. Olha, faz sentido porque você me deu a condição inicialmente. Você disse que, olha, se chover, você tá feliz, você vai ficar feliz. Se não, então esse se não tá ligado o quê? A condição que eu especifiquei antes. Agora, que é o caso do if e do else. O else depende do if. Agora, se eu só chegar a falar para vocês se não, que seria só else. Else o quê? O se não, ele é a negação de alguma coisa. Se não tem a condição, eu não tenho como ter um parâmetro do que é a negação. Tudo bem? Tudo bem, sim, professora. Obrigado. Maravilha. Então, if pode aparecer sozinho? Pode. Else pode aparecer sozinho? Não. Ele depende do if. Sempre tem que ter if, else? Não necessariamente. Nesse caso específico, por que a gente conseguiu utilizar... Por que eu não coloquei outro else aqui? Porque agora a comparação... Olha, antes a gente tinha comparação de área... de área 1, perdão, com relação à área 2. Esse else ainda era de área 1 com área 2, o contrário, né, o complemento. E aqui a gente abriu outro if. Por quê? Agora a gente está comparando a área 2 com 0. Isso é diferente de 0. Tudo bem? Deixa eu mostrar um outro exemplo para vocês. Vou salvar ainda. Tudo isso eu coloco para vocês depois, tá bem? Vai ficar lá no Moodle, se vocês quiserem consultar alguma coisa. Vou copiar, rapidinho aqui. Não, nem precisa. Deixa eu definir o meu include stdio.h, que a gente vai utilizar printf scanf, e o nosso int main, que é a função principal. Tudo bem? Vamos supor que eu estou fazendo, por exemplo, um programa bem simples. Eu vou falar para o usuário me dar a idade dele. E eu quero saber se ele é maior de idade ou não. Bem simplesinho.
que vocês acham que eu preciso fazer? Como que eu começo esse programa? Você pode definir uma inteiridade, né? Inteiridade. Aí você pergunta, print F, se a pessoa... Qual é a sua idade, no caso, né? Exatamente, porque a gente precisa descobrir isso antes, né? Qual a sua idade e o SKF, certo, Ângelo? Sim, por enquanto sim. Tá, tenho a idade. E agora? Agora a gente faz um if, e se a idade for maior ou igual a 18, a gente printa que ele é maior de idade. Printf maior de idade. Deixa eu colocar a barra aí. Então, é exatamente isso, né? Definimos a variável. Na sequência, a gente definiu o valor que está dentro da variável e esse valor vai depender da resposta do usuário. Maravilha. Eu não posso colocar direto aqui que é maior de idade, por quê? Depende do valor que está aqui dentro. Se for 10, por exemplo, eu não posso falar que é maior de idade. Agora, se for 40, é maior de idade. Então, esse valor que nós lemos, ele vai ter que ser utilizado numa comparação. Se esse valor for maior ou igual a 18, ou seja, se ele for 18, 19, 20, 21, até qualquer valor para cima de 18, inclusive, eu posso apresentar essa mensagem. E para eu apresentar a mensagem de menor de idade? Seria else e print, não precisa mais, é só print agora. Print F menor de idade. Menor de idade, exatamente. O Bruno até fez uma pergunta no chat. Bruno, a pessoa também pode mentir no ano que ela nasceu, né? Tipo... Pode. Aí, Bruno, isso é uma outra questão que é difícil, né? Quando a gente está construindo e desenvolvendo sistemas, a gente confia no que o usuário está digitando, né? Que, por exemplo, eu posso muito bem fazer um cadastro, fazer um cálculo do CPF, que tem uma validação, encontrar um CPF válido e falar que aquele CPF é meu. Ah, tá, entendi, desculpa, Bruno. Poderia, para eu fazer isso, ó, de novo, então, ao invés de perguntar a idade, entendi sua questão, eu poderia perguntar qual o seu ano de nascimento. E ao invés de ler a idade, eu vou ler o ano. Nesse caso, eu vou desconsiderar os meses, tá bem? Porque daí a gente precisa de um cálculo um pouco mais complexo. Eu leio o ano. A partir do ano, eu posso calcular a idade. Idade é igual a 2021 menos o ano de nascimento. E aí, sim, eu verifico. Tudo bem? Sem problema. A gente já começa a polemizar até em relação a isso, mas eu entendi agora, Bruno. A sua dúvida era em relação a fazer o cálculo, né, de validação. Tudo bem, posso fazer isso. Agora, teria como, por exemplo, falar que realmente o ano é o correto, é o que consta mesmo na sua certidão de nascimento, nos seus documentos. Daí é uma questão mais complicada. Aí a gente cai no problema, né, nos cadastros, que você precisa tirar uma selfie com um documento do lado para falar que é você e que você está utilizando as informações corretas. Mas a questão é que, tipo, tem muitos sites que nem vale a pena, sabe, confirmar que a pessoa tem a idade. Sim. Só da pessoa falar já vale. Por exemplo, na Steam, né, que é uma loja de jogos, quando tem um jogo maior de idade, ele só pergunta em que dia você nasceu. Ele não vai conferir se é verdade ou não, ele só quer saber. Sim. Tipo, só pra dar desculpa de que tá fazendo a fiscalização. É desencargo de consciência, né? Exatamente. Não é bem a desculpa, é mais porque se eles não pedirem e acabar caindo isso pra uma criança, quem se ferra são eles. Sim. Agora, se a pessoa tá mentindo ou não, o problema já é do usuário. Com certeza. Não, exato. A verificação ele já tá fazendo, então o dele já tá livre. Vocês percebem que é legal isso. A gente acaba achando que a parte da computação, do desenvolvimento, é só relação de linguagem de máquina. Mas existem outras questões, né? A questão da ética, da responsabilidade. Então, vão englobando outros fatores aí que às vezes passa despercebido. Ou não passa despercebido, né? Mas na verdade a gente não coloca atenção. Mas isso está mudando também. Ainda mais agora com a LGPD, né, professora? Com certeza. Tá tendo uma responsabilização. Como a empresa cuida dos dados da pessoa, né?
Sim, e demorou até para surgir, né, Sênio? Só que o problema é que Concordo. tecnologia é algo relativamente novo. A gente acho que não estava preparado ainda para lidar com isso. Aí foram Realmente. surgindo necessidades, não tinha como escapar. Agora, deixa eu ver. Nanã. Marcos teria, só que em C eu não lembro. Tem uma biblioteca também para você já pegar do sistema, né? Eu acho que é a biblioteca Time, se eu não me engano, que faz a verificação na hora corrente, na data corrente do computador. A base dele, se eu não me engano, é o ano de 1900. Eu tô devendo alguma coisa para vocês na semana passada que eu falei que ia procurar e esqueci. Eu tô com isso na cabeça e eu não lembro o que que era. Mas isso de data, se eu não me engano, é a Biblioteca Time, a gente pode dar uma olhada. Tem sim, só precisa utilizar uma biblioteca diferente. Tudo bem que, se eu não me engano, é a time.h e a gente consegue fazer essa requisição através do sistema. Porque aí sim faria mais sentido, né? Do jeito que tá aqui, no ano que vem a gente vai ter que mudar para 2022. Aí depois 2023, depois 2024. Não faz muito sentido, né? Um programa meio que tá dependendo muito da modificação do programador. Tudo bem? Até aqui? Tudo ótimo. Maravilha. Mas deixa eu agora mostrar só o último. Eu juro que é o último detalhe a gente termina. Não, eu tenho que mostrar só as bibliotecas matemáticas para você, daí eu finalizo. Rapidinho. Olha só. Nesse caso, o ano de nascimento, e eu só quero apresentar se é maior ou menor de idade. Nós temos duas possibilidades apenas. Ou ele está de 18 para cima ou ele é abaixo de 18. Mas vamos supor que agora a análise do problema mudou. Eu quero saber se essa pessoa que nasceu nesse ano, ela pode votar, ela não pode votar ou ela deve votar. Percebe a diferença aqui? Porque se a gente for analisar, né, com relação ao sistema brasileiro de votação, se uma pessoa tem menos de 16, ela não pode votar. Se ela tiver de 16 até 18, na verdade 16, 17, né, porque é abaixo de 18, ela pode votar. Se ela tiver de 18 até, se eu não me engano, é 65 ou é 60. Bem, eu vou associar que são 65 anos. Ela deve votar. E se tiver de 65 para cima, né, então maior do que 65, ela pode votar. Percebem que agora a gente tem umas condições que são complementares até, né? A gente vai ver que tem uma certa sequência aí, mas tem mais de duas opções para a gente definir. Tudo bem? De fato. O que a gente pode fazer então? É que eu queria mostrar para vocês que o else ele pode ter um if aqui na frente. Então, agora, olha, esse é primeiro. Eu vou criar outro arquivo também, que aí a gente tem... Vocês vão ficando com arquivos, né? Se precisar de alguma coisa para dar uma analisada. Esse é o 4. Então, olha só. Nesse caso, deixa eu colocar um comentário aqui. É para analisar a maioridade ou não de uma pessoa a partir do ano de nascimento. Esse é o primeiro caso, que foi o que a gente resolveu. Nesse outro agora, a gente vai identificar o que? Olha, identificar se não pode, pode ou deve votar segundo a data de nascimento. São dois, a gente está utilizando o mesmo dado de análise, mas é uma análise diferente. Tudo bem? Então, olha, eu tenho a idade, tenho o ano, pedimos o ano e agora nós temos aqui o cálculo da idade. Maravilha. A partir da idade, a gente agora precisa analisar esses 4 casos. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Pronto. O primeiro caso, se for menor do que 16. Tudo bem? Eu vou só tirar então
if else aqui, que a gente vai montando aos poucos. Eu poderia fazer o quê? Olha, se a idade for menor do que 16, que é esse primeiro caso aqui, posso colocar printf não pode votar menor de 16 anos. Só pra gente ver umas mensagens diferentes. Tudo bem? Se eu colocar só um else aqui, quais são os valores que entram nesse else? Que é o senão do if. Se a idade ela for maior que 16 e menor que 18. Tem que ser os dois. Tem que ser, mas só o else aqui, Ângelo, ele já garante que está nesse intervalo de maior do que 16 e menor do que 18? Não, porque tem mais de dois, né? Não é só sim ou não, é tipo várias outras variáveis aí. Mas a gente só precisa entender que quando eu coloco esse else, ele é uma negação desse if. Então, o else já garante para mim que a idade ela é maior ou igual a 16. Tudo bem? A negação desse teste é esse. Ele não é menor de 16. Então, ele é maior ou igual. Tudo bem? Mas não é o suficiente. O que a gente pode fazer para resolver isso? Além do else, aqui na frente, eu posso abrir um if. Else, if. Então, olha, de tudo que entra dentro do else, eu vou ainda particionar em outra coisa. E o que eu vou colocar? Idade menor do que 18. Esse else garante que ele é maior do que 16 e esse if garante que ele está menor do que 18. Aí eu poderia colocar aqui um printf pode votar entre 16 e 18, né? Posso colocar entre 16 e 17 anos, né? Porque 18 vai ser obrigatório. Tudo bem? Então, o que a gente disse? Olha, os valores 1, 2, 3, 4 até 16 estão aqui. Na verdade, tem outros valores aqui também, né? Tem o valor 0, aí tem o valor -1. São todos os menores do que 16. Tudo bem? Tá nesse primeiro. O else garante para mim que ele não é menor do que 16, então ele é maior ou igual. Só que não é o suficiente para falar que eu posso que pode e não deve. Eu tenho que fixar, olha, além dele ser maior do que 16, maior ou igual a 16, ele tem que ser menor do que 18. Nessa sequência, eu posso definir ainda um outro else. Esse else, se a gente perceber, ele não está ligado agora só a esse if. Ele está ligado a esse else if também. O que vai entrar aqui? Se ele passou por essa primeira verificação e deu falso, aí tentou verificar aqui. Passou por essa verificação e deu falso, ele vai entrar aqui. Ou seja, os valores que entram nesse else são os valores 18, 19, até infinito. Seria todos os valores maiores ou iguais a 18. 18. Tudo bem? Só que daí, de novo, todos os valores que forem maiores ou iguais a 18 deve votar? De novo, não. Aí eu vou ter que condicionar de novo. Else if idade menor do que 65. Menor ou igual aqui, né? Menor ou igual a 65. Nesse caso, se tiver de 18 até 65 anos, eu vou colocar um printf aqui que deve votar entre 18 e 65 anos. Tudo bem? E por fim, else, só um else. Por quê? Eu já tirei todo mundo que tem até 16 anos, menor do que 16. Depois eu tirei de 16 e 17. Depois eu tirei de 18 a 65. Quem sobrou aqui? Os maiores de 65. Aí eu poderia colocar o printf, ela na verdade, pode votar maior que 65 anos. Então, vocês percebem que a gente foi fazendo o seguinte, vou colocar só uma representação aqui. Se a gente analisar
o conjunto de todos os valores inteiros, na teoria eu teria de menos infinito até mais infinito. Isso aí é matemática. Então, todos os valores possíveis, qualquer valor inteiro, negativo e positivo. Tudo bem? E a gente fez o que? Olha, dos valores até 16, eu tô falando que é do não pode votar. Fizemos uma separação. Depois fizemos uma outra separação de 16 a 18, porque esse pedacinho eu já tinha tirado. Tudo bem? Sobrou o quê? Daqui pra cá. Opa. Aí. Daqui pra cá. E eu disse que, olha, nesse intervalo vai ser o que pode votar. O que sobrou no ELSE? Todo mundo que tá pra cá. Em tudo isso que sobrou pra cá, eu fiz uma outra divisão do até 65, dizendo que é o que deve votar. E o último ELSE está sobrando o quê? Todo mundo que está para cá. Então, eu estou dizendo, ó, todo mundo que sobrou é o que pode votar. Percebem que tem relação? É teoria... Aí o Thiago vai ficar bravo, porque é matemática. É conjunto isso. Eu tenho um conjunto de todos os inteiros, e desse inteiro eu tirei essa parte, que são os menores de 16. O que sobrou? Que é nesse ELSE? Todo o resto. Só que desse resto a gente está fazendo uma outra divisão, até 18. Então, fiz uma outra divisão nesse conjunto que sobrou. Desse outro conjunto que sobrou do que sobrou, que na verdade eu tinha um conjunto, tirei um pedaço, depois tirei outro pedacinho, sobra o quê? A gente faz outra divisão. E depois a divisão final, ou seja, o que sobrou de tudo. Para que tivesse completo aqui mesmo, a gente poderia ainda fazer o seguinte. Primeiro, fazer um if, idade menor do que 0. E aí a gente pode colocar printf, idade Eita, difícil. Idade invalidada. Barra aí. Agora sim. Se não, significa que é, na verdade, menor ou igual, né? Porque idade 0 também não. Se for maior do que 0, aí a gente faz as verificações realmente do valor da idade. Tudo bem? Deixa eu voltar. Eu tinha visto em algum lugar que tinha, no else if, tinha que colocar, tipo, o período, sabe? Tipo, maior que 16 e menor que 18. Mas eu não sabia que dava pra fazer desse jeito, só normal. Assim, né, o Ângelo, idade menor do que 0, aí seria idade maior do que 0 e aí tem o operador. Não necessariamente, isso pode acontecer. Só que se eu faço desse jeito, ele vai funcionar do mesmo jeito, mas eu estou desperdiçando o processamento. Por quê? Toda vez que a gente está utilizando o if, o que está dentro dos parênteses, ele vai ser testado para ver se é falso ou verdadeiro. Nesse caso específico, esse teste que a gente especificou aqui, ele já está dentro do else, ele já está garantido no else. Então, a gente está verificando uma coisa que eu já sei que está acontecendo. Se ele chegar nesse else para verificar o if que está na frente dele, significa que a idade necessariamente é maior do que 0. Por quê? Se ela for menor ou igual a 0, ela entrou nesse if e ela pula tudo isso aqui e vem para cá. Só chega em cada uma dessas verificações caso o if anterior for falso. Tudo bem? Fez sentido? Fez sim. Maravilha, então não preciso. Aí fala, mas funciona do mesmo jeito? Deixa eu até colocar para rodar para vocês verem. Opa. Deixa eu colocar como comentário. Executar. Tá, mais um. Olha só, vamos supor que o ano de nascimento eu coloquei 2023. Ele colocou para mim idade inválida, porque ele vai fazer... Cadê? Meu programa vai chegar nessa linha, 2021 menos 2023 vai dar negativo, ele vai entrar aqui. Tudo bem? Agora, vou colocar para executar de novo. 2003.
Ele deve voltar porque está entre 18 e 65. Ele entrou aqui. Mas vamos ver se for, por exemplo, 2010. Não pode votar menor do que 16. Ele entrou aqui. Percebem que funcionou bonitinho? Mas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar agora essa verificação. Deixar só com a idade menor do que 16. E de novo 2010. Ele funcionou do mesmo jeito. Por quê? No formato anterior, ele está fazendo uma verificação que já está garantida no else, então não tem necessidade. A gente tem que prezar também pela boa codificação, né? Primeiro, limpa e também sem redundância. Ok? Tudo bem? Com relação ao e-commerce... Desculpa, Ângelo. O e-comercial a gente vai ver, mas eu não vou falar disso com vocês agora não, porque eu acho que foi bastante informação, né? Só pra gente finalizar, pessoal, sem enganar vocês, deixa eu só mostrar umas funçõezinhas matemáticas, só para vocês saberem que elas existem também, né? Eu disse para vocês que as operações básicas de soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão, elas não precisam de uma biblioteca específica. A própria linguagem já reconhece essas operações. No entanto, as outras operações matemáticas mais complexas, seno, cosseno, tangente, teto, piso, potência, raiz quadrada, raiz cúbica, essas operações, elas foram definidas em uma biblioteca, que é essa nossa biblioteca math.h, que fornece para a gente um conjunto de funções para manipulação matemática, tudo bem? E para que a gente consiga utilizar as funções, lá em cima no programa nós precisamos colocar essa biblioteca. Então, eu tenho de novo, include math.h entre menor e maior. E só para mostrar para vocês algumas funçõezinhas que existem. Então, eu posso chamar a minha função floor, tudo bem que é arredondamento para baixo. Se eu tiver, por exemplo, 2.1, ele vai arredondar para o inteiro abaixo, que é 2. Se o valor for 3.9, ele não arredonda segundo a nossa regra de arredondamento. Ela sempre arredonda para baixo. Tudo bem? Se eu quiser arredondamento para cima... Desculpa. Mas ele arredonda... Perdão, ele arredonda no inteiro? No inteiro. Apenas no inteiro? Isso. Tá. Tá bem? E o floor, ele é para arredondar para baixo, o seio vai ser para cima. Então, é o teto e piso. Tudo bem? Matemática é isso, pro Thiago ficar super feliz. Se eu quiser calcular a raiz quadrada, eu posso utilizar o SQRT, que é o square, meu inglês não vai ajudar, mas raiz quadrada. E vocês estão vendo que tem aqui entre parênteses menor valor? É floor, eu passo aqui o quê? O valor que eu quero calcular o arredondamento. Seio, obrigada, Bruno, square root. Muito bom, obrigada. E a mesma coisa, raiz quadrada, SQRT, entre parênteses, eu passo o valor que eu quero tirar a raiz quadrada. Se eu quiser calcular potência, posso ir fazendo pela multiplicação? Posso, mas vamos supor que é 2 elevado a 10. Aí eu vou ter que fazer 2 vezes 10, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, certo? O que eu posso utilizar? A minha funçãozinha pol, que recebe primeiro a base, vírgula, o expoente. Ou seja, eu poderia colocar pol, abre parênteses, 2,10. Ele calcula o meu 2 elevado a 10. Tudo bem? Algumas funçõezinhas. E só isso. E a gente pode pôr essa base ou esse expoente sendo variáveis também, né? Pode, não só sim. Números. Não precisa necessariamente, exatamente, não precisa ser um número literal, né? Se eu quiser criar. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Juro que é a última coisa, paro de falar. Vou voltar até aqui, olha só. No caso do cálculo da área, nós fizemos aqui raio vezes raio. Eu poderia, ao invés disso, adicionar aqui a minha biblioteca math.h, tudo bem? Para fornecer para mim o que? A minha função pol. E eu posso, ao invés de fazer isso, posso colocar vezes pol do que? Raio elevado ao quadrado. Deu o mesmo valor. Tudo bem? Só pra gente fazer o teste, né?
4. Calcula para mim. Se eu quisesse, por exemplo, calcular, só para exemplificar, qual que é a raiz quadrada, né? Poderia colocar um printf direto aqui de a raiz quadrada da área. Não sei se tem um significado matemático isso, para falar a verdade, mas % f barra n. Poderia até colocar direto aqui, SQRT de quem? Da área. Ele calculou para mim o raio da circunferência utilizando o pol e a raiz quadrada. E olha só, poderia ainda fazer diferente. Essa minha raiz quadrada, ela retorna um valor float, certo? Eu vou colocar aqui que agora eu quero que seja apresentado inteiro. Vou dar uma confundida em vocês agora. Eu vou falar que isso vai ser sempre o piso. Opa, mais um. Olha só, eu tenho a área, é o valor que está sendo utilizado na raiz quadrada. Só que no meu floor, que é o quê? O arredondamento para baixo, qual é o parâmetro? É justamente a raiz quadrada. Foi, acho que 3, né? Eita, porcento D, será que é porcento F mesmo? Deixa eu ver. 5. Ele deveria ter entendido. Deixa eu ver se ela mostra pra mim. Eu vou ter que dar uma olhadinha. Eu não lembro qual é o valor, mas se é arredondamento... Será que tem as casas decimais? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não. Não sei por que ele não tá entendendo o porcento D, porcento I, que vai ser o inteiro. Não tá fazendo sentido. Vou deixar como porcento F e depois eu dou uma olhadinha. Mas ele fez o arredondamento. Tudo bem? Resolveram colocar letras em matemática. Letras, você diz o nome das funções, Thiago? Opa, deixa eu aumentar. Vou só parar a gravação.